Outro ponto importante em relação às LTDAs também é o chamado objeto social, tá? O que é esse objeto social? Sem maiores mistérios, o objeto social nada mais é do que a atividade econômica que a empresa vai desenvolver. E aí, povo, aqui a gente tem alguns pormenores a entender, que é o seguinte, ó. Primeiro, a atividade econômica basicamente vai ser escolhida dentro de uma lista de códigos chamado CNAE. O que é esse CNAE? CNAE nada mais é do que o Código Nacional de Atividades Econômicas. É uma lista que basicamente vai se referir a todos os tipos de atividade econômica. E aí, inclusive neste código, ele inclui algumas atividades, exclui outras, né? Dentro de uma mesma categoria, mais ou menos. Então, eu pego uma categoria grande, por exemplo. Tem uma categoria interessante. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Nessa CONCLA, tá? Que é a Comissão Nacional de Classificação, lá do IBGE, ela traz os KNAIs. Então, você entra lá no site da CONCLA, só jogar no Google CONCLA, KNAI CONCLA, que você vai cair exatamente nessa paginazinha bonitinha aqui, tá? O que acontece? Aí ela descreve uma série de atividades econômicas, e as atividades econômicas, elas vão ser acompanhadas por um código numérico, tá? Esse código numérico, pessoal, ele é bastante importante e ele é um grande facilitador para fins contábeis, tá bom? Toda atividade econômica, ela deve ter uma descrição de qual é a atividade por ela exercida. Muitas vezes a gente vê que o contrato social traz a descrição copiada desse próprio site, tá? É o adequado, é o ideal. Você vai ali, copia, coloca qual que é o código numérico, copia a descrição que ele traz, tá? Essa descrição que está aqui na sequência numérica é uma descrição do próprio site, tá bom? E ela já explica exatamente o que a sociedade irá fazer, tá? Só que há alguns detalhes, e esses detalhes são bem notórios aqui, ó. Tá? Que ela vai trazer algumas distinções dentro de uma mesma segmentação da atividade. Por exemplo, essa daqui que eu escolhi é uma que muito me agrada e muito me interessa, né? Olha só, bares e outros estabelecimentos comercializados em servir bebidas, só que olha que interessante, sem entretenimento. Ou seja, se um bar quiser uma atividade econômica que, além de servir a bebida, tá, ele vai ter um entretenimento, ele vai ter, por exemplo, uma musiquinha ao vivo, algo do tipo, ele vai ter que mudar o KNAI dele. O KNAI dele vai ter que ser diferente desse daqui que eu selecionei. Por quê? Porque esse ele é específico para bares sem o entretenimento, tá certo? Então, dentro, às vezes, de uma mesma classe, você tem subclasses, tá? E aqui mora a grande sacada em relação ao KNAI, que é o fato de que, ele não pode ser ilícito, nem impossível, nem indeterminado e nem indeterminável, tá? Então eu tenho que ter uma descrição bastante precisa do que eu vou fazer, tá bom? Então, se a gente pega, por exemplo, os KNAIs de produção agrícola, então ele tem um KNAI da produção agrícola como um termo geral, e ele traz, além desse termo geral da produção agrícola, ele ainda traz alguns subKNAIs, né, subcategorias ali, por exemplo, plantação de soja, plantação de milho, plantação de algodão. Ele tem que ter uma descrição o mais preciso possível. E aqui nós temos o grande chamariz, tá? Além de não poder ser nem ilícito, nem impossível, nem determinado, por exemplo, um KNAI impossível, venda de terrenos na Lua. É um KNAI impossível. Um KNAI indeterminado, você vai fazer o quê? Eu vou imprimir. Mas você vai imprimir o quê? Você é uma editora, você vai fazer impressão de livros, você vai fazer impressão de adesivos, você é uma gráfica. Então eu tenho que trazer a clareza. E ele também não pode ser contra os bons costumes. Traduzindo, a gente não vai encontrar um KNAI de arremesso de anões. Embora a gente possa olhar e falar, ó, se o anão concorda, tá? Não há que se falar em ilicitude. Beleza? Porém, há uma afetação eventual aos bons costumes, você ter uma prática esportiva de arremesso de anões, assim, uma condição aonde pode ser contra os bons costumes, tá certo? Então, a gente não pode ter esse tipo de circunstância, além de também não poder afetar a ordem pública e a moral.
Os costumes de ordem pública e moral, galera, é algo bastante subjetivo, tá? Então, ao fim das contas, a gente acaba caindo dentro da descrição que a própria Concla já traz, tá? É mais fácil e resolve melhor, facilita a vida de todo mundo. Além também, galera, de que há KNAIs que eles são genéricos. Beleza? Porque geralmente você coloca um KNAI genérico para, logo na sequência, você especificar aquele KNAI. E aí, isso daqui é novamente a IN do Drey, aonde ele traz até o exemplo. Ó. Ele fala lá, ó, você pode utilizar o KNAI 8592-9/03, que é ensino de música, meio que geral. Beleza? Agora, por exemplo, eu não conseguiria utilizar, ó, não pode ser utilizado este KNAI aqui, ó, que é um KNAI, perdão, eu não posso utilizar este KNAI aqui, ó. Por quê? Este KNAI, pessoal, ele fala assim, ó, outras atividades de ensino não especificadas anteriores. Se eu quero ensinar música, já existe um KNAI da música. Tá? Havendo um KNAI específico, eu não posso jogar em um KNAI genérico, que é esse daqui. Então, é bastante importante isso daí. E, de verdade, é bastante simplório fazer isso daí. Tá bom? Tem um detalhe que eu acho importantíssimo, e aqui é o momento onde a gente vai largar um pouco a mão de ser tonto, tá? E pedir ajuda de quem manja dos paranauês. Por quê? O KNAI escolhido, ele vai afetar obrigatoriamente e diretamente a tributação de uma empresa. Beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Este KNAI de gestão de administração de propriedade imobiliária é a gestão de imóvel próprio. Isso que você vê por aí, que a galera fala, eu fiz uma holding, coloquei os imóveis que eu tinha dentro da holding. Se você pegar o contrato social para ler dessa empresa, você não vai encontrar este KNAI aqui, ó. Tá? De holding. Você vai encontrar este KNAI, que é de administração da propriedade imobiliária própria. Beleza? Comercialmente é chamado de holding. Não que seja efetivamente uma holding. Este KNAI de imóvel próprio, ele traz com ele o que é, eventualmente, um problema, que é o fato de que a tributação dele obrigatoriamente vai se dar por lucro presumido. Este é um tipo de KNAI que não admite o Simples Nacional. Tá? Já este KNAI, ele admite o Simples Nacional. E, às vezes, o Simples Nacional pode ter uma tributação mais benéfica. Por que o Simples Nacional, eventualmente, seria mais interessante para este KNAI? Porque ele pode trazer algumas tributações bastante baixas, tá? Então, é possível que a tributação ela seja menor, a depender, é claro, de um faturamento e tudo mais, pelo simples fato de qual que é a atividade adotada naquele KNAI. Interessante que, por exemplo, ó, o KNAI das holdings... Deixa eu mudar a cor. O KNAI das holdings não financeiras. Beleza? Se é uma holding não financeira, ela vai poder adotar, por exemplo, o lucro presumido. Então, a escolha do KNAI ela tem uma importância gigante em função de qual é a tributação aplicada a ela. E aí isso vai variando, tá? Por exemplo, dentro do próprio Simples Nacional, vai ficar bom aqui. Dentro do próprio Simples Nacional, existe uma série de subcategorias tributárias, né? Então você tem o chamado anexos, e aí você tem o anexo 3 e o anexo 4 do Simples Nacional. Então, a grande sacada do KNAI na hora de escolher o KNAI de uma sociedade empresária é essa. Troca uma ideia com o contador, vai bater um papo com quem entende, dá uma pesquisada na internet, tá? Tem alguns sites legais que dá para você fazer umas consultas ali por você mesmo, que é, por exemplo, eu uso bastante um site que é uma contabilidade digital. Bem interessante de ser utilizada, porque ela é mais barata e tudo mais. Chama Contabilizei. Eu faço bastante pesquisa, às vezes eu quero dar uma testada em alguma coisa, quero tirar alguma dúvida, eu vou nesse site, Contabilizei. E faço busca por eles mesmos.
E eles trazem bastante informação na parte contábil muito precisa. Na parte jurídica, eu tenho lá as minhas considerações a fazer, porém, na parte contábil, as informações que eles trazem são bastante assertivas, tá? Então, para você fazer uma pesquisa rápida, para você tirar alguma dúvida, né? Eventualmente é um momento ali onde você... eu estudo muito à noite. Então, muitas vezes eu estou estudando, eu não tenho para quem perguntar. Eu tenho alguns colegas e alguns amigos mesmo, pessoais, que são contadores, mas, cara, eu não vou ficar 3 horas da tarde ligando para o cara fazer pesquisa para mim, entendeu? Então, quando eu preciso fazer uma pesquisa, eu mesmo dou essa pesquisada. Então, cuidado, por quê? O KNAI ele pode ser a diferença entre uma tributação mais viável ou menos viável, tá certo? Então, essa parte que é importante trocar uma ideia com o contador, bater um papo. E às vezes, pessoal, a diferença ela é ridiculamente pequena de um KNAI para o outro. Você basicamente pode fazer quase as mesmas coisas, mas por escolher um KNAI mais adequado, ó, pode ser ali o sucesso ou a catástrofe de um negócio, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ele está em vermelhinho, bonitinho. Este KNAI, eu vou até botar em vermelho porque é a cor da profissão, né? KNAI de serviços advocatícios, tá? Além do KNAI ter um impacto bastante grande em relação à parte tributária, né? De só admitir lucro presumido, só admitir lucro real e tudo mais. Existem KNAIs, pessoal, que, por exemplo, são proibidos de serem utilizados pela LTDA. É o caso dos serviços advocatícios, tá? As sociedades advocatícias são obrigatoriamente sociedades simples. Obrigatoriamente. Beleza? Então você nunca vai ver um KNAI desse numa LTDA. Por quê? Porque é proibido por lei. Beleza? A advocacia não pode se estabelecer dessa maneira, não pode se organizar dessa maneira. E a descrição desse KNAI, eu faço como? Eu acho o KNAI, às vezes troco a ideia com o contador, tal, bato um papo, descobrir qual é o KNAI que eu quero, descobrir qual é o KNAI que eu quero, descobrir qual é o KNAI que melhor se adapta numa relação tributária e tudo mais. Eu vou lá no site da Concla e copio e colo a redação que eles deram. Tá? Por quê? Se a junta comercial fala assim, mas que atividade que é essa? Meu amigo, na sequência eu já devolvo a resposta para a junta e falo assim, você se vira lá com o site do IBGE, com a Concla. Tá? Eu usei uma descrição que a própria administração pública usa. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Uma sacada interessante, tá? Essa eu aprendi com um amigo contador. O que aconteceu? Ele estava com uma empresa fazendo a estrutura tributária dela, reorganizando a estrutura tributária dela, e a gente estava, se eu não me engano, era no mês de março, abril. Vamos colocar abril. Qual que é a grande sacada? Somente no início do ano, só lá em janeiro, você faz a opção tributária. O que é essa opção tributária? Você vai escolher se você vai para o Simples Nacional, para o lucro presumido ou para o lucro real. Então, todo início de exercício, todo início de ano, você escolhe uma dessas 3 opções aqui de regime tributário. Você faz uma avaliação, o que é mais viável, o que é menos viável, a depender do tipo da empresa. Ficar no lucro presumido é uma boa. A depender, se é uma empresa, por exemplo, uma oficina, uma tornearia mecânica que vai passar um ano com investimento muito intenso em maquinário, por exemplo. Eles vão ter um custo muito alto, porque eles têm que renovar maquinário, têm que comprar maquinário novo, vão fazer um puta do investimento para comprar uma máquina mais top para resolver um determinado serviço deles e tal. Eventualmente, ainda que via de regra não seja viável, mas por conta dessa circunstância, seja interessante ir para o lucro real, porque você vai ter um custo muito grande. Custo muito grande, pessoal, reduz muito o lucro da empresa. Reduzindo o lucro, até mesmo uma tributação no lucro real pode acabar sendo viável. Lembrando que a empresa pode passar o ano inteiro declarando prejuízo. Sem lucro. Aí a tributação dela é tendente a zero, tá? Não vai zerar, mas ela fica tendente a zero. Certo? Então, assim, essas opções tributárias você só pode fazer em janeiro. Nós estávamos em abril e a empresa que estava sendo avaliada para uma nova estrutura tributária por esse contador amigo meu, seria interessante desenquadrar ela e jogar ela para o lucro, na época era o lucro presumido. Ela tinha que sair do Simples Nacional, ela estava no Simples Nacional, e precisava migrar ela para ficar mais interessante para o lucro presumido. Porém,
já tinha passado a janela de opção. A gente estava em abril, a janela de optar por isso já tinha caído. O que foi feito? Pegamos essa empresa, que tinha um KNAI típico do Simples Nacional, e colocamos nela um KNAI que força ela a desenquadrar. Força obrigatoriamente ela a desenquadrar. Então você joga um KNAI. Detalhe, as empresas podem ter quantos KNAIs ela quiser, tá? Ela pode ter ali várias atividades econômicas listadas ao mesmo tempo, tá certo? O que a gente fez? Ela tinha um KNAI principal, o primeiro KNAI, e a gente jogou um outro KNAI para dentro da empresa. KNAI esse que não admitia o Simples Nacional, obrigatoriamente desenquadrou a empresa para o lucro presumido. Se eu precisar levar ela para o lucro real, eu jogo, por exemplo, um KNAI de instituição financeira. Se eu jogo o KNAI de instituição financeira, eu desenquadro a empresa que estava no Simples Nacional no lucro presumido direto para o lucro real. Ok? Então, isso daqui é uma técnica bastante interessante que é utilizada, tá? Eu vejo acontecer, por exemplo, uma empresa que ela já está no lucro presumido, e aí, povo, lá para junho, julho, da metade do ano em diante, depois de maio, essa empresa acha uma boa oportunidade, os preços ficam bons, aparece alguma circunstância ali que não era previsível no início do ano, para ela fazer um investimento forte no seu pátio de equipamentos e tudo. Então ela vai ter um custo muito alto, ela vai ter um gasto bastante grande. Só que ela está no presumido, pessoal. E no presumido seria desvantagem fazer isso. O que você faz? Joga um KNAI, por exemplo, financeiro, para você desencaixar, para você desenquadrar aquela empresa do presumido e jogar ela para o lucro real. Tá bom? Então isso daqui é bem comum de ser feito. Bem comum de ser feito. Tá? Então se você pega uma empresa que no meio do caminho teve uma descrição de um objeto social lá, de uma atividade econômica, que não tem muita lógica, pode saber que eles utilizaram isso para fins de conseguir, no meio do exercício do ano, fazer a alteração do regime tributário que aquela empresa escolheu. Outra forma de fazer a mesma coisa é o seguinte: o Simples Nacional, ele não admite que a empresa enquadrada no Simples Nacional tenha como sócio outra PJ. Então vamos lá. Esta empresa, ela está no Simples Nacional, ela é uma PJ, tá? Ela é uma LTDA, e eu preciso desenquadrar ela do Simples. O que eu faço? Se der e houver margem para isso, eu jogo para o quadro societário dela uma outra pessoa jurídica. Por quê? Porque empresas que possuem como seu sócio, né, pertencente ao seu quadro societário, outra PJ, ela não pode ficar no Simples Nacional. Isso é uma circunstância que desenquadra automaticamente a empresa do Simples Nacional. Tá bom? Então, mais uma forma de você conseguir desenquadrar e também para você calcular. Povo, não tem como, né? Eu quero que a minha... Eu fiz uma holding, a holding comercial, né? Sem ser a holding atividade econômica, propriamente dita. Eu fiz uma holding comercial e eu quero que a holding comercial ela seja dona do meu barzinho sem entretenimento. Pode. Porém, eu tenho que ter noção que, a partir do momento que a minha holding for dona do barzinho, obrigatoriamente, o meu barzinho perde o enquadramento no Simples Nacional. Tá? Obrigatoriamente. Beleza? Então, sobre o objeto social, galera, é bem isso mesmo. Cuidado na descrição. Ponto de atenção bem grande na hora de escolher o KNAI. Tá? Troca uma ideia com alguém que entende, vai atrás de um contador, bate um papo, dá uma pesquisada na net, para achar um KNAI que seja economicamente mais viável. Tá? Não caiam na ideia de que o Simples Nacional é sempre melhor. Não é sempre melhor. Algumas atividades, alguns portes de empresa, ainda que admita o Simples Nacional, eventualmente pode ser mais viável um lucro presumido. Né? E lembre-se que alguns KNAIs não admitem o Simples Nacional,
obrigatoriamente vai te enquadrar num outro regime tributário. Então, os cuidados em relação ao objeto social são esses, tá? Para não errar, entra no site da Concla, pega certinho qual que é o número do CNAE e a descrição do CNAE. Opa. O número e a descrição daquele CNAE. Isso daqui resolve aí 99,9% dos nossos problemas.